Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Muito bom dia para você. No programa de hoje nós vamos falar sobre as ações do governo Lula para a promoção da igualdade racial. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio do Café PT a Janaína Fernandes, que é secretária adjunta nacional de combate ao racismo do PT e coordenadora geral de relações institucionais da Assessoria de Participação Social e Diversidade do Ministério da Igualdade Racial. E você é o nosso convidado, nossa convidada a acompanhar esse bate-papo com a gente. Já preparou o seu café? Então chega com a gente porque o Café PT começa agora. Janaína Fernandes, seja bem-vinda ao Café PT. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem? Tudo bem, Anderson. Eu que agradeço esse convite. É sempre uma honra estar aqui na TV PT, agora diretamente do estúdio. Pessoalmente, né? Com a gente. Toda essa estrutura. E aí eu quero saudar todas as pessoas que estão em casa, também toda a equipe técnica que está aqui nos ajudando nesse momento. Maravilha. Seja bem-vinda aqui. Primeira vez, que seja a primeira vez de muitas, inclusive. Janaína, vamos falar então da 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, né, que aconteceu esse mês. Como é que a Secretaria de Combate ao Racismo do PT participou? A sigla é CONAPI, né? Como é que foi essa participação da Secretaria de Combate ao Racismo? Então, primeiramente, acho que é importante esclarecer que a militância petista, ela sempre esteve, né, à frente de todo esse processo de construção das políticas de promoção da igualdade racial. Sim. Desde a primeira edição, né, a nossa militância petista, inclusive, ajudou na construção de toda essa estruturação dos desenhos institucionais, né, da política de promoção da igualdade racial. E agora, durante esse processo, né, por consequência de estar tanto na Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, mas também está no Ministério, na Assessoria de Participação Social e Diversidade, eu pude contribuir de forma mais estratégica, né? A Secretaria esteve a todo momento, em todas as agendas que a gente foi construindo nos estados, eu sempre fazia contato com a nossa militância petista, dialogando, falando sobre a importância de participar desse momento nas articulações. Então, a Secretaria, para além de contribuir com as articulações, ela promoveu uma grande reunião virtual, convocando toda a sua militância, inclusive convidando a nossa secretária executiva, Raquel Barros, que está também no nosso Ministério da Igualdade Racial. E durante essa atividade, a gente apresentou toda a estrutura da conferência, como foi o passo a passo de construção, de como as nossas subcomissões estavam dividida, como a gente estava atuando nos territórios e convocando, né, a militância para estar nesses processos de disputas, né, em seus estados para serem delegados e delegadas e virem participar aqui conosco da etapa nacional. Então, em todos os momentos, em todas as etapas, nós estivemos participando, né, desse processo da 5ª CONAPI. Inclusive, nós temos vários conselheiros nacionais que são dirigentes petistas também, a exemplo de Rosa Negra, que é secretária estadual, de Herculano, que é do coletivo, Igor Prazeres, Júlia, que é da CUT. Então, essas pessoas estão atuando, mas vem dessa trajetória partidária, né? Vem dessa trajetória petista e traz esse acúmulo e essas experiências que os petistas têm, né, elas são essenciais nesse processo de construção, não só de conferência, né, mas de todo o processo de elaboração das políticas públicas de promoção da igualdade racial. Só reforçando a importância, né, dos setoriais, das secretarias do PT, né, porque a gente vê uma secretaria como a Secretaria de Combate ao Racismo, né, a importância que ela tem, porque tudo que é pensado no âmbito da secretaria aqui dentro do PT é levado para o governo, é levado para ser debatido também no Congresso. Então, realmente, é a essência realmente, né, da secretaria. Essa é a essência de levar o debate daqui lá para fora e fazer com que isso se torne políticas públicas depois, né? As secretarias setoriais, para mim, são instrumentos essenciais dentro do PT. É impossível
que um organismo apenas consiga dar conta de todas as pautas sensíveis que a gente tem na sociedade brasileira hoje. Então, setorizar, categorizar, né, não é dividir, sim, claro, né, mas ter quem domine os conceitos especificamente, porque a gente não dá conta de tudo. Né? Então, instrumentos como a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, a Secretaria Nacional de Mulheres, LGBTs e Juventudes, né, têm uma importância significativa na construção da elaboração. Primeiro que dentro das secretarias e os setoriais, a gente faz o processo formativo. Sim. Né? Está sempre convocando, convidando os nossos militantes a se atualizarem, a trazer suas experiências, né? A trazer aquilo que vem consigo nas suas próprias trajetórias. Então, a militância petista da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, né, traz esse acúmulo, desse debate que a gente faz aqui, né, de forma partidária, mas que também serve de subsídio, né, tanto para a elaboração das políticas públicas, como também para subsidiar, né, nos mandatos, né, tanto a nível nacional como estadual e municipal. Com certeza. E, Janaína, qual a avaliação, né, que você faz da conferência, né, da CONAPI? A primeira conferência aconteceu há 20 anos e a última tinha acontecido 7 anos atrás. Né? Quer dizer, ainda passou bastante tempo, né? Por que teve esse tempo todo? É uma linha do tempo, né? A gente vai lá para 2005, né? Naquele momento era um governo do PT, né? Era o presidente Lula. Nós tínhamos a Secretaria Especial, que era conduzida pela nossa querida e sempre ministra Matilde Ribeiro naquela oportunidade. Então, aquela primeira conferência, ela deu um rumo para as políticas, né? Para mim ali é o início, né? A primeira CONAPI, ela vai constituindo um marco das relações étnico-raciais. Sim. Então é o pontapé inicial que a gente vai ali, que é apresentado um conjunto de proposta, onde é lançado o Planapir, acho que essa é a sigla, né? Que é o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E aí a gente vai para uma linha do tempo que perpassa aquele golpe de 2016. Claro, tá explicado, e a gente chega em 2018, que é construída uma estrutura de conferência que não atende à necessidade da população negra, né? Então é convocada para aquele momento, acontece de um formato que para a gente não atendeu às nossas expectativas, e com a volta de um governo democrático, né, é hora de reestruturar, de organizar a casa, transformar o status de secretaria para ministério, lançar o edital do CNP, de reestruturação do CNP. Então, organiza ministério, organiza conselho. Depois que organiza ministério e conselho, começa um processo de planejamento da 5ª CONAPI. Quer dizer, se não tivesse havido essa desconstrução, todo esse processo que precisou ser refeito, né, desde o início, desde o retorno do presidente Lula, não precisaria ter acontecido, era só ter dado continuidade e provavelmente hoje as pautas já seriam mais avançadas ainda, né? Seriam outras pautas, né? Eu acho que você traz uma expressão que eu acho que é o que determina o que foi isso, é uma descontinuidade. Sim. Né? O fato da gente ter sido interrompido vários projetos e ações e construções que estavam naquela pegada que a gente vinha ali de governos democráticos, né? Então interromper esse processo trouxe um prejuízo, né, significativo para as políticas públicas que estavam em andamento, né, aquelas que estavam programadas, e teve uma fragilização no processo de participação social, que essa é uma pegada nossa, né, do nosso governo, do governo do presidente Lula, do governo que valoriza a participação social, e as nossas assessorias de participação social já é uma resposta disso. Então, esse intervalo, ele passou por uma série de fatores, e aí a gente viveu golpe, governo de direita, a gente viveu prisão do presidente Lula, né, aquele momento todo. Então, tudo isso contribuiu para esse intervalo, e quando a gente volta para o governo, passa por um momento de avaliar todos os decretos que foram
convocados em 2022, né, verificar as estruturas que estavam sendo pensadas para essa quinta CONAPI. Perfeito. E aí o Conselho identificou que aquele formato de conferência, inclusive com muitas conferências online, ela não atendia os anseios da população desse momento, dessa conjuntura que a gente está vivendo agora. Então, foi lançado o decreto, depois a gente identificou que o prazo era curto para fazer aquela conferência naquele momento, então a gente adia a conferência que estava prevista para junho, vai para julho, e a gente chega para realizar essa conferência, uma participação significativa só na abertura. Nós tivemos um registro de mais de 2.000 pessoas. Foi aqui em Brasília, né? Foi aqui em Brasília, no Ulisses Guimarães, começando ali no dia 15, uma abertura maravilhosa, que contou com a presença do presidente Lula. Para você ter noção, só de delegados, eram 1.212 delegados, né? Mas pessoas que foram eleitas nas etapas temáticas, fora os 89 conselheiros natos, né, os convidados, servidores do MI que estava ali, né, produção, uma mega estrutura para dar conta de muitas pessoas durante o dia. E aí a gente que está também nesse desenho institucional do governo, dos desafios, né, de lidar com as logísticas, né, com todo o processo de comunicação, de construir uma conferência que seja mais humanizada, né, uma conferência que contou com muitos idosos. Né, uma das coisas que eu achei bem bacana foi esse encontro de gerações que aconteceu, né, porque depois de 7 anos, muitas narrativas foram construídas, as expectativas que estavam para aquele momento, elas já eram outras, né, os eixos eles foram atualizados, e aí tem uma coisa que é importante colocar aqui, que quem realizou a conferência em 2022 passou por um processo de plenária de atualização. Certo. Então, a gente foi para os estados e fizemos um processo de plenárias de atualização. Até porque depois de tanto tempo era preciso realmente ter essas plenárias de atualização. Atualizamos os eixos, as propostas, porque as propostas que estavam previstas para aquele momento, elas já não se encaixavam mais nessa de agora. Então, muda o tema, vai falar sobre uma outra demanda e a gente atualiza eixos, delegações, e tudo deu certo e fizemos uma belíssima conferência com a participação significativa, com a sociedade civil fazendo suas autogestionadas, com expositores, com muitas atividades culturais e aquilo que é mais importante, que é o debate da política de promoção da igualdade racial. Sem dúvida, a sociedade ela vai se transformando, né, ao longo do tempo, os temas também vão mudando, vão surgindo novos temas também, e toda essa estrutura aí que você trouxe para a gente demonstra a importância que tem realmente nessa conferência, né, a CONAPI, e a participação e a presença do presidente Lula também na CONAPI representa a importância que o governo Lula dá também para esse tema da igualdade racial, né, Janaína? Com certeza. É bom saber que a gente tem um governo que realmente valoriza isso, né? E o tema da CONAPI desse ano foi igualdade e democracia, reparação e justiça racial. Dá para a gente ter mais ou menos assim um panorama dos principais pontos que foram abordados na conferência? Sim, eu acho que trazer um pouco disso é importante, porque a gente tinha muita gente perguntando, mas a gente já discutiu esses temas em alguns momentos, porque é que a gente vai discutir de novo. Sim. A gente costuma dizer, e a secretária executiva do CNP, Larissa, ela sempre diz muito isso, ela diz, a conferência é um momento da gente conferir, né? Então, se a gente está discutindo um novo tema, é porque a gente entendeu. Aliás, se estamos discutindo um tema novamente, é porque a gente entendeu que a gente não superou. Né? Ainda tem muita coisa para avançar. E aí esse intervalo também significa muito isso. Então, quando a gente vai discutir democracia, reparação, justiça racial, né, tem um conjunto de subeixos que perpassam por temas específicos e sensíveis que são essenciais para a população negra, principalmente para a elaboração e para a construção das políticas públicas, né? Sim. E aqui eu destaquei alguns temas dos grupos, né? Dos 9 grupos que a gente discutiu, que a gente debateu, que foi conceitualizado, enfim. Então, tem alguns tópicos que eu acho que é importante a gente trazer aqui, que foram debatidos, e aí eu trouxe uma colinha, né, para não errar muito, né, que é direito à igualdade de oportunidade e à não discriminação,
participação e inclusão, acesso à justiça, prevenção e punição de todas as violações de direitos humanos, sistema prisional, que é uma demanda que os movimentos sociais vêm reivindicando um debate mais aprofundado, Sim. direito ao desenvolvimento, moradia e medidas contra a pobreza, educação e cultura, empreendedorismo, emprego e renda, saúde, assistência social, previdência social, gênero, que inclui os direitos sexuais e reprodutivos, violência obstétrica, religiões tradicionais de matriz africana, populações negras no contexto geral, quilombolas, povos ciganos, LGBTQIAPN+, enfim, né, são tópicos sensíveis, né, com as suas especificidades, que foram debatidos nos eixos. Tem uma coisa assim, que eu acho que é importante destacar aqui, que nas etapas estaduais que eu fui, eu sempre participava muito do debate sobre reparação. Certo. Né? Porque tem um entendimento sobre reparação através de políticas públicas e tem um entendimento sobre reparação através de viés econômicos. Né? Sim. E os estados eles estavam debruçados demais em dois temas específicos. Né? Democracia também, mas eu acho que reparação e justiça racial, né, foram os temas mais pertinentes no Estado. E aí a gente culmina com uma reivindicação geral, que é fundo, que é recurso. Né? Não adianta a gente só ficar pautando as políticas públicas se não existem recursos. Claro. O que a gente vem reivindicando, que a população vem reivindicando, que vem de proposta nos estados, que eu acho que bateu um recorde, é sobre recursos para gerir nos estados e municípios as políticas de promoção da igualdade racial. Então a gente sai desse processo. Eu acredito que no caderno final, na proposta final, a gente vai identificar que esse vai ser o ponto central, né, de maiores reivindicações. Maravilha. Para a gente entender, Janaína, o que vai ser feito, né, depois de reunir todos esses pontos, todas essas demandas que foram apresentadas aí, o que vai ser feito com isso aí? Eu queria entender isso mais no próximo bloco, pode ser? Vou chamar um intervalo rapidinho, né? Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre esse assunto. Então você que está com a gente, daqui a pouco, depois do intervalo, continue conversando com a Janaína Fernandes. Não sai daí, porque o Café PT volta já já. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Já estamos de volta aqui no Café PT, muito obrigado pela sua companhia. Hoje estou conversando com a secretária adjunta nacional de combate ao racismo do PT e também é coordenadora geral de relações institucionais da Assessoria de Participação Social e Diversidade do Ministério da Igualdade Racial. Um crédito bem grande que representa aí todo o tamanho do seu trabalho aqui, né, Janaína? E a gente estava falando, né, das demandas que foram apresentadas durante a 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Você citou várias dessas demandas que foram apresentadas. Teve duas, né, mais importantes, que seria
reparação e justiça racial. Agora, o que fazer a partir de agora, Janaína? Foi feita a discussão, né? As pessoas discutiram, apresentaram as pautas e tudo mais, mas e aí? Fica só aí ou tem mais a partir desse trabalho, né? De que forma que vai ser dado continuidade a isso? Então, essa é a pergunta, né, que permeia hoje todas as pessoas que participaram daqui da CONAPI. O que será feito com as propostas, né? Primeiro a gente passa por um processo nos estados, Sim. onde cada estado encaminhou 15 propostas que foram divididas por 3 eixos, né? Então, 5 de democracia, 5 de reparação, 5 de justiça racial. Então, a gente vem para a etapa nacional, passa por um processo de sistematização, monta uma mega equipe, né, para avaliar essas 500 propostas que foram surgindo ao longo do processo, até porque os estados não queriam só enviar 15, eles queriam, a gente estava chamando de propostas excedentes, né? Eles pegavam uma única proposta e aí tentando colocar todas para não dispensar nenhuma, faziam uma proposta grande, às vezes vinha uma lauda e meia com uma única proposta. E aí a gente vem para esse momento, lança um caderno de proposta, né? Depois de sistematizada, e aí a gente vai para o processo mais difícil, que é transformar essas propostas sistematizadas em um único caderno que dê conta de trazer esse acúmulo de propostas que foram criadas. Então, vai ser lançado um documento final, né? Esse documento é o que serve para subsidiar, né? Vai ser, eu costumo dizer que é um documento não norteador, mas nordestinador, porque eu sou de lá, não posso deixar de fazer isso, né? Então, é um documento nordestinador para o governo federal, que vai servir para aprimorar, né, as políticas públicas, nessa construção das políticas de combate ao racismo, a promoção da igualdade racial, né? Essas propostas, elas foram ajustadas pelos delegados durante o processo de conferência, né? E eles serão bases para que a União possa desenvolver, né, esses pacotes de igualdade racial. Então, tem muitas políticas que foram pensadas, por exemplo, quando a gente fala de saúde da população negra, essa não é uma demanda específica para o Ministério apenas, ela exige uma transversalidade que vai lá no Ministério da Saúde. Então, foram muitas propostas nesse sentido, que tem esse caráter transversal. E que eu acho que foi uma pegada importante também, né, uma sacada muito importante dos nossos delegados, de entender, né, que mesmo nós estando no Ministério importante como o nosso, ele ainda, eu não diria que é frágil, eu diria que é um ministério que precisa ser mais ampliado. Né? Então, é um orçamento com é um orçamento pequeno, né, um dos menores da esplanada, é um dos ministérios também com um quadro de servidores bem reduzido também, então não dá para dar conta de metade da população brasileira, né, se somos maioria, né, então para a gente gerir política para o Brasil inteiro com um quantitativo ainda pequeno, então não dá. Né? A gente precisa ampliar esses. Né? Tô aqui bem sensível para falar sobre isso, porque eu acho que é importante a gente reconhecer que houve um avanço na garantia do Ministério, né? Torná-lo, passar um status de secretaria para o Ministério. É importante reconhecer que existe um recurso e que existem políticas, mas a gente sabe que a gente precisa ampliar. Então, nem tudo dá para ser construída a partir daqui. E como as políticas elas são transversais, você vai ter população negra sendo aportada e participando das políticas de todos os ministérios. Aqui, né? Quando a gente vai para a educação, quando a gente vai para o meio ambiente, né? Então a gente sai fazendo essas políticas transversais. Então, o que for possível, né, o que for possível de ser aproveitado, de ser institucionalizado, implementado, isso vai acontecer pelo MI. E aquilo que tiver factível de ser transversalizado também será. Né? Então, vamos aguardar esse documento final, né, que vai trazer esses acúmulos de propostas que foram debatidos com muito carinho lá nesses dias de conferência. Tem uma previsão para isso ou não? Ou ainda é o tempo que levar para realmente
para realmente juntar essas... O que acontece? A gente terminou uma conferência, né, numa sexta-feira, e aí no sábado ainda tinha delegações aqui, né? Os últimos delegados foram embora no domingo, às 10 horas da manhã, e isso muito fruto da malha aérea que a gente tem, né? Principalmente para o voo do Nordeste, que a gente ficou, que nós tivemos algumas dificuldades. Então, a gente precisa de um tempo para fazer essa avaliação, a sistematização, né? Precisa apresentar dados, onde nós fizemos pelo MIR um balanço, né? Coordenado pela secretária executiva Raquel, trazendo um pouco do que foi a conferência, mas ainda sem todos os números, né? Fazendo mais uma avaliação ali desse momento, mas que posteriormente já de posse dos documentos e dos relatórios finais, que ainda vai passar por um processo de gráfica, né? Então não tem uma previsão, não vou falar de previsão, mas em breve, né, nós iremos divulgar esse documento. Mas é um trabalho que ele continua acontecendo, né? Desde que acabou a conferência, vocês continuam fazendo esse trabalho, ou seja, não pararam de trabalhar desde que terminou a conferência, então logo aí teremos essa novidade aí para que seja apresentada. A secretária Larissa, a secretária executiva do Conselho, ela disse assim, no final, ela disse, gente, acabou a primeira parte da conferência, né? Porque ainda tem todo um processo pela frente, e eu acho que acaba quando a gente consegue implementar aquilo, né, que foi reivindicado, né, que foi trazido pelas nossas delegações. Janaína, não dá para a gente falar sobre igualdade racial sem entrar num tema que é a titulação, né, dos territórios quilombolas. Eu acho que é importante a gente falar, até porque é uma das políticas que também está sendo bastante trabalhadas, né, durante o governo do presidente Lula. E, inclusive, a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, ela destacou o avanço da titulação dos territórios quilombolas, embora a gente saiba que ainda há muito, né, o que ser feito em relação a isso. Mas de que forma que você observa que o Ministério está encaminhando realmente essas titulações? Bom que você já começou citando que foi a nossa ministra que trouxe, né, algumas informações. O que eu acho que é importante a gente colocar aqui é que essa gestão, ela bate um recorde ali de titulações, né, e ela afirmou isso nessa última entrevista que ela deu no Bom Dia Ministra, né, ela trouxe esses dados de que foram mais de 30, para ser mais específica, foram 32 titulações, e tem um acúmulo de vários documentos em andamentos. Ela também chegou a trazer um dado de que são mais de 200 documentos em andamento. E o MIR tem trabalhado nesse sentido, né, eu costumo dizer que são em dois planos. Primeiro, né, que é o plano de titulação, que aí não é só o MIR, envolve, né, Fundação Palmares, envolve o INCRA e o plano de estruturação, que ele foi criado, né, junto com os quilombolas, que é o que a gente chama de PNGTAC. Perfeito. Né, que o PNGTAC já cuida do olhar mais sensível, né, da estruturação, né, trazendo as sensibilidades daquele território, e que eu acho que é importante reafirmar o que a ministra disse, que são as etapas, né? São 9 etapas até você conseguir consolidar, conseguir a titulação. Então, como é que o MIR está encaminhando? Primeiro, tem a visita nos territórios, né, que estão acontecendo sempre que possível, dentro da agenda que o MIR dá conta de fazer. Já foram visitados vários territórios aqui, né? Eu lembro que o secretário Ronaldo também esteve aqui no Café com você, né? Trouxe um pouco dos informes de como eles estão atuando nesse sentido, mas o passo a passo que essas 9 fases até a titulação, né, que é um processo que exige a certificação prévia da Fundação Palmares, e aí é elaborado um documento que a gente chama RTID, que eu trouxe a colinha, que é para não errar, que é um relatório técnico de identificação e delimitação. E essas 9 fases que a gente costuma falar, ela passa por certificação, passa por esse relatório, a análise, a contestação, os pareceres,
né? A portaria de reconhecimento, a demarcação, a entrega do título e o registro. Ou seja, né, não é um passo a passo não é fácil, prático, né? Não dá para dizer que é prático. Imagine que tem territórios quilombolas, né, que estão dentro de alguns territórios. Tem aqueles que estão em áreas de conflito também. Aí você já trouxe aí aqui a chave, né, do negócio, que é essas questões sensíveis. Mas eu penso que, mesmo com esses desafios, conseguir fazer a titulação, né, de 32 quilômetros é extremamente importante. A entrega que o MIR está fazendo, eu considero, né, e aí sobre o comando da nossa ministra, né, ele é muito importante, porque a gente precisa, os movimentos sociais precisam entender o processo de fragilização que a gente passou e o que a gente conseguiu entregar. Porque aí, a gente vem de reestruturação, status de secretaria para ministério, cria conselho, né, faz conferência, entrega, cria as secretarias, faz os desenhos institucionais, enfim, né, tudo isso, né, em 3 anos. Nossa, é muita coisa. Você pode olhar assim, a gente esperava mais, a gente queria mais. Gente, nós estamos vivendo um processo de reconstrução. Exato. É reconstrução. A gente está tentando resgatar tudo o que foi de política que a gente construiu, né, e que ali com o golpe da presidenta Dilma por diante, passou por um processo de descontinuidade, de fragilização, né? Então, o MIR, né, não só na pauta quilombola, mas em tantas outras, tem feito esse processo de resgate. Claro. Né? Não é fácil você chegar, arrumar a casa, encontrar uma casa toda desorganizada e aí se reestruturar. Então, um dos segmentos que a gente tem conseguido grandes avanços e que tem sido um público em que o MIR tem atuado constantemente na pauta quilombola. Então, eu acredito que até o final do ano, né, até o final desse mandato, né, conseguiremos ainda entregar mais títulos e mais territórios quilombolas. O que a gente espera, né, é que esse trabalho ele não seja mais interrompido, né, ele precisa ser mantido, né, a luta continua com certeza. E se a gente para de lutar, o retrocesso que acontece é muito maior, tá? Então a gente tem que ter muito esse cuidado, ano que vem, ano eleitoral, então ter muita atenção nisso, porque senão tudo que foi feito, todo esse trabalho que a Janaína está falando aqui, que foi feito, ele vai realmente por água abaixo, né? Aí vai ter que quando voltar novamente um novo governo do PT, etc., aí vai ter que começar tudo outra vez, né? Então, realmente é um trabalho que a gente não pode jogar fora. Janaína, tem um outro assunto que eu queria falar com você, já no próximo bloco, que é sobre as casas da igualdade racial, que foi um tema também que a ministra Aniele Franco falou numa entrevista que a gente ficou super curioso, a gente está querendo saber sobre isso. Então, pode ser no próximo bloco? Pode, sim. Fica com a gente, daqui a pouco a gente volta aqui no Café PT. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4h na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula,
com mais de 720 episódios produzidos. A Rádio PT está presente em todas as plataformas. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. Já estamos de volta aqui no Café PT, conversando com a Janaína Fernandes, que é subsecretária, secretária adjunta da Secretaria de Combate ao Racismo do PT e também do Ministério da Igualdade Racial. Janaína, a ministra Aniele Franco, ela falou numa reunião, numa entrevista recente, né, sobre as causas da igualdade racial. Eu queria entender, né, de que forma, como é que vai funcionar a Casa da Igualdade Racial, como vai ser essa estrutura, aonde que elas devem ser implementadas. Bom, a Casa da Igualdade Racial, né, é uma das apostas, né, desse Pacto da Igualdade Racial, construído a partir do Ministério, pensando também nessas políticas transversais. Então, as casas elas serão implementadas por várias regiões do país, né? Elas servirão como ponto de apoio para a implementação das ações, né, do Mais Igualdade. Só te interrompendo, para abrir um parênteses, é porque me veio aqui na minha cabeça agora a Casa da Mulher Brasileira, são pontos de apoio para as mulheres, né, de acolhimento para as mulheres, que também já existem diversas casas da mulher brasileira em todo o país. E aí, quando a gente fala de casas da igualdade racial, me remeteu a isso. Eu não sei se seria mais ou menos seguindo nessa linha. Seria isso ou não? Cada vez que a gente fala da casa, tem que interpreta como diversas formas. Primeiro, se assemelha ali como centro de convivências, né? Casa da Mulher Brasileira. Alguém falou com a ministra na entrevista que era Casa de Cultura, né? Cada um vai tendo uma interpretação. Quando a gente pensa numa casa que vai tratar e acolher, né, pessoas negras, né, a gente tem que levar em consideração suas particularidades, né, claro, seus contextos históricos, suas trajetórias. Então, a Casa da Igualdade Racial, talvez ela tenha alguma semelhança, né, com outras casas, até porque somos diversos e os públicos, né, se a Casa da Mulher Brasileira atende as mulheres, ela também vai atender mulheres negras, né? Sim. Então, a nossa casa, que não tem um recorte específico, vai atender todo o público, né, que está relacionado à população negra. Então, vai ser um espaço de convívio comunitário, certo, e aí vai ter alguns apoios específicos, né, incluindo jurídico, psicológico, né, apoio às vítimas de crimes raciais, e além de enfrentamento às múltiplas manifestações de racismo que vai acontecer. Acho que é importante colocar aqui que a casa ela tem uma linha de atuação, certo, né? Ela tem uns tópicos, quando você vai para o processo de adesão dela, ela tem justiça racial, inclusão produtiva, cultura e educação, convivência comunitária e os pactos federativos que precisam ser respeitados. Além dessas ações específicas, dessas sessões, que eu gosto de chamar de sessões, né, ela está dividida em 3 eixos. E aí tem a colinha, que é para não esquecer o nome dos eixos, né, que é aperfeiçoamento, oferecendo formação, qualificação e certificação àqueles agentes públicos que atuem com política de promoção da igualdade racial. E estruturação, que é equipagem e fortalecimento para subsídios da política de PI. E, por último, fortalecimento por meio de fomento, apoio e promoção de políticas de PI nos entes federativos. Quando a gente fala de PI, é política de igualdade racial. E tem uma coisa que é importante colocar, e que a ministra reafirmou também nessa última entrevista dela, é que essa é uma demanda que foi construída com gestores. Né? Porque a gente sabe que quem está governando nos municípios, quem está gestando nos municípios, sabe das particularidades dos territórios, compreende, né, suas particularidades, e aí ajudaram nesse processo de construir, né, a nossa Senapi, que é a secretaria do nosso sistema, né, que é quem gesta esse processo todo, tem tido esse contato com os gestores, né, ali como o secretário Cledson,
né, que é um petista também, com a nossa diretora Isadora, que é uma petista também, porque a nossa galera é boa e ocupa esses lugares também, né? Tem feito esse contato com os gestores e pensado em políticas específicas que possam atender às demandas dos seus territórios, né? Os municípios têm cobrado muito do governo federal políticas mais municipalistas, né? Porque a gente vai ali respeitando os entes federativos, dialogando com os gestores estaduais, mas a Secretaria da Senapi, né, do sistema, ela tem furado essa bolha e tem conseguido manter um contato direto ali com os gestores municipais, respeitando muito esse processo e esses arranjos institucionais federativos, mas tem conseguido dialogar muito com esses gestores e tem pensado em alternativa, pensado num processo de formação, porque a gente sabe, Anderson, que quando a política de promoção da igualdade racial ela chega no território, o gestor, e aí eu estou falando do gestor prefeito, nesse caso, ele olha e diz assim, olha, nós estamos numa fase de priorizar política, né? E quando você vai comparar investir em saúde, em educação e política de promoção da igualdade racial, né? Ele vai dizer, opa, esses dois aqui... Estão precisando mais agora. Entende? Então, a gente tem tido esse cuidado de olhar para esses gestores, né? De falar com eles e dizer, olha, a política ela é transversal. Você vai estar em saúde, tem saúde da população negra, né? Se tem combate educação, à violência, então, em vários campos, né? Quando você vai para a assistência social, o maior público que vai para a Secretaria de Assistência Sociais é da população negra, né? Quando você vai lá na ponta e vê as pessoas que vivem em vulnerabilidade social, você já conhece, você sabe quem está lá. Né? Que a gente vem de um processo, herdando um processo de desestruturação desde o final, né, da abolição. Então, esse olhar de dialogar com os municípios, de entender as particularidades dos gestores, ele tem sido uma prioridade do nosso ministério, mais especificamente ali da nossa Senapi, que é quem cuida desse processo todo. É uma iniciativa que com certeza vai deixar um legado aí, né, por várias gerações, inclusive. E assim, a gente sabe que está no começo ainda, está se pensando ainda, elaborando com relação a toda essa estrutura que você falou, mas as pessoas em casa, obviamente que elas querem saber quando, aonde que seria implementado isso. Então, haveria uma discussão justamente com esses gestores municipais para saber, para entender as demandas, né? Provavelmente vai ser priorizado determinadas regiões. Seria mais ou menos isso? Sim, tem um processo que passa pela adesão do sistema, né? O sistema, como a diretora Isadora, que também já esteve aqui no Café com vocês, né? Ela falou um pouco sobre essas modalidades que tem de adesão, né? Você vai do básico, do avançado, do intermediário. Então, passa pela gestão entender, né? A importância que tem esse instrumento, né? Esse equipamento, esse é o nome que a gente chama, né? Esse equipamento para aquele território. Então, faz a adesão do sistema, passa por um processo da gente validar, né? Vem conselho, né? Vem essa participação da sociedade civil, os pactos, né? Os aportes financeiros que são feitos, né? Quem toma conta do quê, quem financia o quê, numa linguagem mais nossa, para a gente entender como é que é esse processo. Então, o processo de adesão ele vai sendo voluntário. Eu lembro que na entrevista que a ministra deu, ela até citou, né, que o Rio de Janeiro é um dos estados que já está aí previsto para acontecer, né? Pernambuco está ali, parece-me que já é na capital. Enfim, tem algumas que já estão em andamento, né? Fora as que agora, no processo da abertura da conferência, também fizeram adesão ao sistema, já visando também a casa, e é assim que a gente quer, a Casa da Igualdade Racial espalhada pelo Brasil inteiro. A gente quer ir para o Rio, a gente quer ir para São Paulo, a gente quer ir para todos os lugares e identificar esse equipamento, esse instrumento lá de acolhimento à população negra, né? Com certeza vai ser um instrumento que vai fazer muita diferença para a população negra e para toda a população do Brasil também, né? E é isso, Janaína, muito obrigado por ter conversado com a gente aqui. Espaço segue sempre aberto para vocês, né, para a gente poder conversar sobre esses temas que são tão importantes, tanto para a população
negra, quanto para a população do país, toda a população do país, porque, como você falou, os temas eles estão sempre interligados de uma forma ou outra, né? Mas é isso. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Ele vai transversalizando, né? Eu que agradeço, acho que é sempre uma honra estar aqui. Eu espero vir aqui mais vezes, né? Na minha cabeça, no meu projeto. Com certeza. Eu vou vir aqui várias vezes falar sobre muitos temas, mas eu queria encerrar esse momento aqui dizendo o seguinte. Eu acho que a gente viveu nessa última semana uma retomada de mobilização social que acendeu um alerta, e aí quando a gente vê PEC da blindagem, né, e a gente vê tantas outras sendo engavetadas, significa que a nossa mobilização nacional, ela deu um recado, e que a gente não pode, nesse momento, recuar de forma alguma. Eu falava muito sobre isso naquele evento, o contraste é importante. É verdade. Né? Você olhar de cima e ver que a população está na rua. Eu acho que domingo foi um pouco disso, e a gente não pode, nesse momento, deixar de avaliar, né, esses gestores que a gente tem ocupando esses lugares. Né? Porque quem executa a política no final, né, é quem está ocupando esses espaços estratégicos de decisão. Eu estou colocando isso porque a gente vai viver no ano que vem um momento estratégico que são das escolhas dos nossos representantes, né, e que a população brasileira precisa refletir que tipo de pessoa você quer lhe representando. Né? Então, a gente já tem uma amostra do que é que a gente tem na Câmara e no Senado hoje, e fica uma reflexão para quem está em casa nos assistindo, para a gente não recuar, e para a gente insistir nesse processo de conscientização social e eleitoral, que é uma coisa que a gente vem debatendo muito. A gente precisa voltar para os nossos territórios, né, para conversar com as pessoas, falar sobre a importância do que significa o seu voto, né, a importância do que é a gente construir políticas públicas, a importância do que é a gente aprovar propostas, e a importância que é a gente eleger de novo um governo democrático. Com certeza. Porque se a gente, em 7 anos, né, nós tivemos esse processo de desaceleração, de descontinuidade, a gente não quer voltar. Porque a gente construiu em 4 anos, gente, não dá para a gente colocar em risco novamente. Com certeza. Convocando toda a população novamente para essa reflexão, agradecer aqui a Anderson, toda a equipe técnica que está aqui, a Carol, que está sempre falando comigo, né, que está aqui nos bastidores também, o Gabriel, né, que veio aqui, todo mundo pelo carinho, pelo acolhimento aqui, e me colocar à disposição sempre que possível. É isso, as eleições já vão acontecer daqui a pouco mais de um ano, né? Então passa muito rápido e é preciso ter essa consciência em saber em quem você vai votar, não só para o presidente, mas também para os nossos parlamentares, né? Porque precisam realmente estar em consonância, senão vai virar um problema, como tem sido nessa gestão, né? Por conta dessa divergência. Mas é isso. Muito obrigado mais uma vez, Janaína. E para você que esteve com a gente, muito obrigado também pela sua companhia, pela sua audiência de sempre. A gente se encontra aqui na TV PT nos próximos Café PT. Até lá. Tchau, tchau.